Carla esfregava pratos sem parar, as mãos já doendo depois de horas de trabalho forçado. A água fria fazia seus dedos tremerem e a pilha de louça não diminuía nunca. Da porta da cozinha, Verônica, Patrícia e Helena riam dela, chamando-a de lenta, como se fosse invisível. Olha como ela é lenta. Parece que nunca viu uma pia na vida, debochou Verônica, arrancando gargalhadas das outras. Mal sabiam que aquela funcionária era a esposa do dono da mansão e que a humilhação daquela noite se transformaria na pior vingança de suas vidas. 3 horas antes, Carla estava no closet do apartamento Cobertura no Itaim Bibi, escolhendo cuidadosamente a roupa mais simples que possuía. Nada de grife, nada que chamasse atenção. Uma calça preta básica, uma blusa branca sem estampa e sapatos confortáveis para ficar em pé durante horas. Ricardo observava da poltrona, ainda vestindo o terno de uma reunião de negócios. Tem certeza que quer fazer isso, amor? Posso cancelar todos os contratos sem esse teste. Não, Ricardo. Preciso saber com quem estamos lidando. Carla amarrou o cabelo num coque simples. Você sempre diz que caráter é mais importante que dinheiro. Hora de descobrir quem tem caráter de verdade. A ideia havia surgido 2 semanas antes, durante uma conversa sobre os novos parceiros comerciais. Ricardo estava considerando investimentos milionários com um grupo de empresários paulistanos. Contratos que envolveriam shopping centers, prédios comerciais e desenvolvimento imobiliário. Números que faziam a cabeça girar. 300 milhões de reais em projetos conjuntos. Eles parecem sérios nos negócios, Ricardo havia comentado, folheando os documentos. Mas você sabe como é, Carla. Negócio não é só sobre dinheiro. Exato, é sobre confiança. Carla tinha uma intuição aguçada para pessoas. Era uma habilidade que desenvolveu desde criança, quando precisou aprender a distinguir quem era verdadeiro e quem estava apenas interessado no que poderia ganhar. Lembra do que aconteceu com os investidores de Brasília? Ricardo fez uma careta. 6 meses antes, havia descoberto que seus parceiros estavam desviando verbas de projetos sociais que eles financiavam juntos. O escândalo quase manchou a reputação da empresa que ele construíra ao longo de 20 anos. Por isso preciso do teste, Carla insistiu. Deixa eu me infiltrar na festa como funcionária. Vou ver como eles tratam quem consideram inferior. Se alguém maltrata um garçom ou uma faxineira, imagina o que faria com o dinheiro dos outros. A estratégia era genial em sua simplicidade. Carla se passaria por funcionária do catering contratado para a festa. Observaria comportamentos, escutaria conversas, veria como aquelas pessoas agiam quando pensavam que ninguém importante estava olhando. Ricardo hesitou inicialmente. Conhecia a esposa havia 5 anos e sabia que ela não aceitava desaforo de ninguém. Você vai conseguir se controlar se alguém for grosseiro? Vou ter que conseguir. É pela nossa empresa, pelo nosso futuro. Carla checou o reflexo no espelho. Estava irreconhecível, sem maquiagem elaborada, sem joias, sem nada que indicasse sua verdadeira condição social. Além do mais, vai ser interessante ver como a elite paulistana se comporta quando ninguém está gravando para o Instagram. A transformação era impressionante. Carla, que normalmente frequentava os melhores restaurantes da cidade, que tinha reuniões com diretores de banco e participava de jantares beneficentes, agora parecia uma mulher comum procurando trabalho extra. Até mesmo sua postura havia mudado. Ombros levemente curvados, olhar baixo, passos mais contidos. Tenho uma confissão, disse Ricardo, observando a esposa se preparar. Quando nos conhecemos, você também me testou, não foi? Carla parou de arrumar a bolsa simples que levaria. Era verdade. 5 anos atrás, quando Ricardo começou a demonstrar interesse romântico, ela havia criado situações para observar seu caráter. Pediu para ele encontrá-la em lugares simples, observou como ele tratava garçons e seguranças, fingiu problemas financeiros para ver se ele continuaria interessado. Foi diferente.
ela respondeu. Eu era uma mulher solteira se protegendo de interesseiros. Agora somos um casal construindo um império. Cada decisão afeta nossa vida juntos. E foi por isso que me apaixonei por você. Ricardo se levantou e beijou a testa da esposa, sempre pensando 3 passos à frente. A história deles era prova de que amor verdadeiro ultrapassava barreiras sociais. Carla trabalhava como gerente em um hotel quando conheceu Ricardo durante uma convenção de empresários. Ele havia acabado de sair de um casamento problemático com uma socialite que estava interessada apenas em seu dinheiro. Lembra do nosso primeiro encontro? Ricardo sorriu ao relembrar. Você me levou para comer sanduíche na lanchonete da esquina. E você foi sem reclamar. Carla também sorriu. Qualquer interesseiro teria insistido em um restaurante caro. Durante 6 meses, eles se relacionaram sem que ninguém do círculo social de Ricardo soubesse. Ela conheceu o homem por trás da fortuna, enquanto ele descobriu uma mulher inteligente e autêntica, que não estava impressionada com seu dinheiro. Lembra do combinado, Ricardo disse, ajustando a gravata para sua própria ida à festa. Chego por volta das 9h30. Você aguenta até lá? Aguento, mas você precisa chegar na hora certa. Não posso fingir a noite toda sem explodir. O plano estava traçado. Ricardo apareceria como o grande investidor interessado nos projetos. Carla estaria lá, invisível, coletando informações preciosas sobre o verdadeiro caráter daquelas pessoas. Só uma coisa me preocupa, Ricardo disse, segurando as mãos da esposa. E se eles passarem no teste? E se forem pessoas decentes? Carla sorriu. Aí vamos fazer negócios lucrativos com gente honesta. Todo mundo ganha. Mas, no fundo, ela tinha um pressentimento ruim. 20 anos observando a elite brasileira lhe ensinaram que poder e dinheiro, muitas vezes, revelavam o pior das pessoas. A festa seria apenas mais uma confirmação de suas suspeitas. Às 6 da tarde, Carla chegou à mansão pelos fundos, como combinado com a empresa de catering. A propriedade era uma das 15 que possuía com Ricardo, comprada 3 anos antes por 22 milhões de reais. Ironia do destino. Ela seria humilhada na própria casa. O coordenador do catering a cumprimentou rapidamente. Você é a Carla? Perfeito. Precisamos de alguém na cozinha. A festa vai ser grande, muita gente importante. Pode deixar comigo, ela respondeu entrando no papel. Onde precisa que eu comece? Enquanto vestia o avental branco que a transformaria em mais uma funcionária invisível, Carla respirou fundo. Nas próximas 3 horas, descobriria se seus instintos sobre pessoas estavam certos ou errados. E se estivesse certa, aquela seria a última festa que aqueles empresários fariam com o dinheiro de outras pessoas. A mansão fervilhava de atividade quando os primeiros convidados começaram a chegar. Carla observava pela janela da cozinha os carros de luxo se enfileirando na entrada. Bentleys, Maseratis, uma Ferrari vermelha que brilhava sob as luzes do jardim. Cada veículo valia mais que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Carla, preciso que você organize essas travessas de aperitivos, disse Sandra, a coordenadora do catering. E depois pode começar com a louça. Vai ter muito prato para lavar hoje. Sem problema. Carla pegou as bandejas douradas, cada uma carregada com canapés que custavam R$ 50 a unidade. Ironia cruel. Ela estava servindo comida que poderia alimentar uma família por dias. O primeiro teste chegou mais cedo do que esperava. Verônica Almeida, a organizadora do evento, entrou na cozinha como um furacão de seda e perfume francês. 45 anos, cabelos loiros impecáveis, cirurgias plásticas discretas, mas evidentes. Sua empresa organizava os eventos mais exclusivos de São Paulo. Quem é essa mulher nova? Verônica apontou para Carla como se ela fosse um objeto. Ela entende como funciona uma festa desse nível? Sandra se apressou em responder. É a Carla, muito experiente. Trabalha em eventos há anos. Espero que sim. Verônica se aproximou de Carla, analisando-a de cima a baixo. Escuta bem, querida.
Aqui não é baile de periferia. São pessoas importantes que movimentam bilhões no mercado financeiro. Um erro seu pode arruinar minha reputação. Carla manteve a cabeça baixa, as mãos ocupadas, organizando guardanapos. Entendi, senhora. Senhora? Verônica riu, mas sem humor. Que educação é essa? Pode me chamar de Dona Verônica. E outra coisa, ela pegou uma das travessas inspecionando cada detalhe. Se eu vir um prato mal lavado, uma mancha em qualquer taça, você está fora. Não aceito deslizes de pessoas do seu nível. A palavra nível foi pronunciada com tanto desdém que Carla sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo, lembrando-se da missão. Pode deixar, Dona Verônica. Vou fazer tudo certinho. Ótimo. E já aviso, os convidados não gostam de ver funcionários circulando pelos salões. Você fica aqui na cozinha ou na área de serviço. Gente como você não se mistura com gente como eles. Quando Verônica saiu, Sandra suspirou aliviada. Desculpa por isso, Carla. Ela é sempre assim. Acha que todo mundo que trabalha é inferior a ela. Tudo bem, Carla murmurou, mas por dentro estava registrando cada palavra, cada tom de voz, cada olhar desprezativo. O teste estava funcionando melhor do que imaginou. Uma hora depois, a festa estava em pleno vapor. Carla podia ouvir as conversas do salão principal enquanto lavava taças de cristal Baccarat. Risadas altas, discussões sobre investimentos, comentários sobre viagens internacionais. O mundo dos privilegiados em sua forma mais pura. Preciso que você leve essas bebidas para a sala de estar, disse um dos garçons, apontando para uma bandeja com uísques importados. Mas seja rápida e discreta. Não chame atenção. Carla pegou a bandeja e caminhou pelos corredores da própria casa. Era surreal estar ali como empregada, vendo os ambientes que ela mesma havia decorado, sendo ocupados por pessoas que a desprezariam se soubessem quem ela realmente era. No salão principal, avistou os alvos do teste de Ricardo. Eduardo Silveira, dono de uma construtora que faturava 200 milhões por ano. Marcos Andrade, investidor do mercado imobiliário. Patrícia Mendes, empresária do setor hoteleiro. Todos sorrindo, bebendo, fazendo acordos que mudariam o cenário empresarial paulista. Com licença, Carla disse baixinho, oferecendo as bebidas. Eduardo nem olhou para ela. Simplesmente pegou o uísque como se a bandeja fosse segura por um robô. Marcos fez o mesmo, mas Patrícia a olhou de cima a baixo com uma expressão de nojo mal disfarçado. Essa mulher está com as unhas sujas. Patrícia comentou alto o suficiente para outros ouvirem. Que tipo de catering contrata gente assim? Carla olhou para as próprias mãos. Estavam limpas, apenas sem esmalte caro e sem manicure profissional. Mas para Patrícia, isso era suficiente para humilhá-la publicamente. Desculpe, senhora, Carla murmurou, abaixando a cabeça. Na próxima vez, olha no espelho antes de sair de casa. Patrícia riu, provocando gargalhadas nos outros convidados. A gente sabe que vocês não têm muito, mas um pouco de capricho não custa nada. Carla voltou para a cozinha com o rosto em chamas, mas não de vergonha, de raiva. Estava começando a entender o tipo de gente com quem Ricardo estava pensando em fazer negócio. Pessoas que viam funcionários como objetos descartáveis, sem dignidade ou valor humano. Como foi lá fora? Sandra perguntou, notando a expressão tensa de Carla. Educativo, Carla respondeu, mergulhando as mãos na água com sabão para lavar mais pratos. O experimento estava revelando exatamente o que ela suspeitava. Por trás dos ternos caros e dos sorrisos polidos, aquelas pessoas eram cruéis com quem consideravam inferiores. Se tratavam assim uma funcionária de catering. Como tratariam investidores menores? Como se comportariam com o dinheiro de outras pessoas? Cada prato que lavava, cada humilhação que engolia, cada olhar desprezativo que recebia, era uma evidência acumulada contra aqueles empresários. Ricardo precisava saber quem realmente eram antes de entregar 300 milhões de reais nas mãos deles. Às 9 horas, Carla checou o relógio. Faltava meia hora para Ricardo chegar.
Meia hora para aguentar a tortura psicológica que havia se tornado aquela festa. Mas ela aguentaria, porque quando a verdade viesse à tona, aquelas pessoas aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. O telefone de Verônica tocou no salão ao lado. "Ricardo, querido, que bom que você conseguiu vir!" Carla sorriu pela primeira vez na noite. O show estava prestes a começar. "Quem é essa mulher nova?" A voz cortante de Patrícia Mendes ecoou pela cozinha. A empresária do setor hoteleiro entrou como se fosse dona do lugar, seus olhos analisando Carla de cima a baixo. "É a Carla, muito experiente." Sandra se apressou em responder. "Experiente?" Patrícia riu com desdém. "Olha essas unhas sem esmalte, esse cabelo sem tratamento. De onde vocês tiraram essa mulher?" Carla manteve os olhos baixos, continuando a secar os pratos. Cada palavra era como um tapa na cara, mas ela precisava aguentar, por enquanto. "Escuta bem, querida." Patrícia se aproximou perigosamente. "Aqui não é lugar para gente mal cuidada. Os convidados hoje movimentam mais dinheiro em um dia do que você ganha em uma vida." "Desculpe, senhora." "Dona Patrícia," ela corrigiu com arrogância. "E vou ser clara, se eu vir você conversando com os convidados, se eu perceber que você está se achando igual a nós, você sai daqui na mesma hora." Carla assentiu silenciosamente, mas por dentro estava registrando cada palavra. Patrícia não fazia ideia de que estava falando com alguém que poderia comprar 10 hotéis dela sem nem sentir no orçamento. "Essa gente," Patrícia continuou, gesticulando como se Carla fosse um objeto, "tem que entender o lugar dela. Vocês existem para servir, não para se misturar." Sandra ficou visivelmente desconfortável com a crueldade gratuita, mas não disse nada. Dependia desses eventos para sobreviver. "E outra coisa." Patrícia pegou uma das taças que Carla havia lavado, inspecionando com olhar crítico. "Se eu encontrar uma mancha sequer nessas louças, você vai pagar." Literalmente. Carla sentiu os punhos se fecharem dentro da água com sabão. A mulher à sua frente estava sendo deliberadamente cruel, encontrando prazer em humilhar alguém que considerava inferior. "Entendeu ou preciso desenhar?" Patrícia bateu a taça na bancada fazendo um barulho seco. "Entendi, dona Patrícia." "Ótimo. Agora volta ao trabalho e fica invisível. Gente como você não deveria nem respirar o mesmo ar que os convidados." Quando Patrícia saiu, Sandra suspirou aliviada. "Desculpa por isso, Carla. Ela é sempre terrível com funcionários." "Sempre?" Carla perguntou, genuinamente curiosa. "Sempre. Já vi ela fazer uma camareira chorar, só porque dobrou as toalhas de forma diferente. Tem prazer em humilhar quem ela considera inferior." Informação valiosa. Patrícia não estava apenas tendo um dia ruim. Era uma pessoa genuinamente cruel com subordinados. Exatamente o tipo de gente que Ricardo precisava evitar nos negócios. "E os outros?" Carla perguntou casualmente. "São todos assim?" Sandra olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. "A Verônica é pior. O Eduardo faz piadas cruéis. O Marcos trata funcionário como se fossem móveis. É uma competição para ver quem é mais nojento." "Nossa, mas eles pagam bem." Sandra suspirou. "Então a gente aguenta. Não temos escolha." Carla continuou lavando pratos, mas sua mente estava trabalhando. Em 2 horas de teste, já havia coletado evidências suficientes para enterrar qualquer negócio com aquelas pessoas. Eram exatamente o tipo de gente que Ricardo desprezava. Ricos, sem caráter. "Carla!" A voz de Verônica cortou seus pensamentos novamente. "Venha aqui, agora!" Carla secou as mãos e caminhou até onde Verônica estava, no corredor que ligava a cozinha ao salão principal. A organizadora segurava uma bandeja com taças sujas. "Essas taças estão com marcas de batom", Verônica disse, balançando a bandeja perigosamente. "Você não sabe nem lavar direito?" Carla olhou para as taças. Estavam perfeitamente limpas, mas Verônica estava claramente procurando motivos para humilhá-la. "Vou lavar novamente, dona Verônica." "Vai sim, e dessa vez faz direito, sua incompetente."
Verônica jogou a bandeja nas mãos de Carla com força desnecessária. Se não consegue fazer um trabalho simples como lavar louça, imagina o que você serve na vida. A crueldade gratuita era impressionante. Verônica estava se divertindo com a humilhação como se fosse um hobby. E já aviso, Verônica continuou, se os convidados reclamarem de qualquer coisa relacionada ao serviço, a culpa é sua. Entendeu? Entendi. Porque gente importante não pode ser incomodada por incompetência de funcionários baratos. Carla voltou à cozinha com as taças, que sabia perfeitamente que já estavam limpas, mas lavou novamente, cada movimento alimentando sua raiva crescente. Está tudo bem? Sandra perguntou, notando a tensão no rosto de Carla. Está, Carla mentiu. Só cansada. Na verdade, estava furiosa. Não por estar sendo humilhada. Isso fazia parte do plano. Estava furiosa por descobrir que tipos de monstros Ricardo estava considerando como parceiros de negócios. Lá fora, a festa estava em pleno vapor. Risadas altas, conversas sobre investimentos, o som de pessoas poderosas se divertindo. Mas Carla agora sabia a verdade. Por trás das roupas caras e sorrisos polidos, havia almas podres que encontravam prazer na crueldade. Faltava pouco mais de 1 hora para Ricardo chegar. 1 hora para aguentar mais humilhações. 1 hora para coletar as últimas evidências de que aquelas pessoas não mereciam nem um centavo do dinheiro dele. O teste estava sendo um sucesso terrível. E a vingança seria doce. Onde está aquela mulher da cozinha? A voz de Verônica ecoou pelo corredor como um chicote. Carla, vem aqui imediatamente! Carla secou as mãos no avental e caminhou até o salão principal. O ambiente estava ainda mais luxuoso agora, com todos os convidados presentes. 50 pessoas que movimentavam bilhões na economia brasileira, todas reunidas para celebrar futuros negócios e, aparentemente, para humilhar quem consideravam inferiores. Olha só que situação! Verônica apontou para o chão de mármore italiano, onde alguém havia derrubado vinho tinto. Limpa isso agora! E com cuidado! Esse mármore custou mais que sua casa. Carla se abaixou com um pano, limpando a mancha, enquanto dezenas de olhares a observavam. Alguns convidados continuaram conversando como se ela fosse invisível. Outros pararam para assistir ao espetáculo de humilhação como se fosse entretenimento. Devagar aí, moça, disse Eduardo Silveira rindo alto. Esse chão é importado da Itália. Se você riscar, vai pagar com o salário de 10 anos. Se é que ela tem salário, completou Marcos Andrade, provocando gargalhadas nos outros homens. Pelo jeito que está vestida, deve trabalhar por comida. Carla terminou de limpar sem dizer uma palavra, mas seus olhos registraram cada rosto que ria de sua situação. Cada pessoa que encontrava diversão em sua suposta miséria. Cada alma podre escondida atrás de roupas caras. Já que você está aí no chão mesmo, Patrícia Mendes se aproximou, equilibrando uma taça de champanhe Dom Perignon. Aproveita e limpa meu sapato também. Pisei em alguma coisa no jardim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os garçons pararam de servir para observar a cena. Patrícia estendia o pé, esperando que Carla limpasse seu escarpão de crocodilo, que custava mais que um carro popular. Vai, não tenho a noite toda, Patrícia insistiu, balançando o pé impaciente. Ou você não sabe limpar sapato também? Carla olhou para o sapato, depois para Patrícia, depois para todos os rostos expectantes ao redor. Era o momento de maior humilhação da noite, mas também o mais revelador. Estava vendo a elite brasileira em sua forma mais pura, cruel, arrogante, desprovida de qualquer empatia. Desculpe, senhora, Carla murmurou, pegando outro pano. Assim que é bom. Patrícia sorriu com satisfação sádica, conhecendo seu lugar. Enquanto limpava o sapato, Carla escutou as conversas ao redor. Comentários sobre como essa gente deveria ser grata por ter trabalho. Piadas sobre pobres que não sabem se comportar em lugares finos.
Discussões sobre como era difícil encontrar domésticas educadas nos dias de hoje. Sabe o que me irrita? Disse Helena Costa, esposa de um banqueiro. É que hoje em dia os empregados acham que têm direitos. Na minha época, eles conheciam o lugar deles. Verdade, concordou outra mulher. Minha faxineira outro dia pediu para usar o banheiro social. O social, como se fosse igual a nós. As gargalhadas que se seguiram fizeram o estômago de Carla se revirar. Não era apenas preconceito de classe, era desumanização completa. Aquelas pessoas viam funcionários como objetos, não como seres humanos com dignidade e necessidades básicas. Pronto, dona, Carla disse baixinho, terminando de limpar o sapato de Patrícia. Assim que é bom. Agora volta para a cozinha e traz mais canapés. E dessa vez, tenta não derrubar nada. Carla se levantou, mas antes que pudesse sair, Verônica a interceptou novamente. Espera aí. Já que você está aqui, aproveita e recolhe esses pratos sujos. Verônica apontou para uma mesa lateral cheia de louças usadas. E cuidado, se quebrar alguma coisa vai sair caro. Muito caro, Eduardo riu. Essas taças são baccarat. Valem mais que seu salário anual. Se ela tem salário, Marcos repetiu a piada, arrancando novas gargalhadas. Carla começou a empilhar os pratos, suas mãos tremendo levemente, não de nervosismo, mas de raiva contida. Cada comentário maldoso era como uma punhalada, mas ela sabia que a vingança viria. Em poucos minutos, aquelas pessoas descobririam quem realmente estava servindo elas. Cuidado aí, moça, disse um homem que ela não conhecia. Você está tremendo, não vai conseguir nem carregar os pratos direito. Deve ser de fome, sugeriu Patrícia, provocando nova onda de risos cruéis. Pessoal como ela só come direito quando trabalha em festa de rico. Ou de medo, completou Helena. Deve estar apavorada de quebrar alguma coisa e ter que pagar. Carla continuou recolhendo os pratos, mordendo a língua para não explodir. Mas cada palavra ficava gravada em sua memória. Cada rosto cruel seria lembrado. Cada pessoa que encontrava diversão em sua humilhação receberia sua porção de justiça em breve. Sabe o que é engraçado? Verônica comentou alto, claramente querendo que Carla ouvisse. Gente como ela olha para uma festa assim e deve ficar sonhando, imaginando como seria ter dinheiro de verdade. Sonhar não custa nada, riu Eduardo. O problema é quando começam a achar que merecem. Exato, concordou Marcos. Por isso é importante colocar cada um no seu lugar, mostrar a diferença entre quem nasceu para mandar e quem nasceu para obedecer. Carla terminou de recolher os pratos e se dirigiu à cozinha, carregando a pilha de louças caras. Cada passo era uma tortura, não física, mas emocional. Via claramente agora com que tipo de gente Ricardo estava pensando em fazer negócios. Pessoas que viam outros seres humanos como objetos descartáveis. Como foi aí fora? Sandra perguntou quando Carla voltou à cozinha. Educativo, Carla respondeu, colocando os pratos na pia. Muito educativo. Checou o relógio. 9h25. 5 minutos para Ricardo chegar. 5 minutos para o fim daquele pesadelo. 5 minutos para a justiça começar a ser feita. Lá fora, escutou Verônica atendendo o telefone com entusiasmo. Ricardo, querido, que bom que você conseguiu vir. Sim, a festa está maravilhosa. Todos os investidores estão aqui, ansiosos para conhecê-lo pessoalmente. Carla sorriu pela primeira vez em 3 horas. O momento da verdade havia chegado. O som dos pneus do Porsche Cayenne, na entrada de Pedras Portuguesas, fez Carla parar de lavar pratos. Era ele. Depois de 3 horas de humilhação sistemática, Ricardo finalmente havia chegado. Ela checou o relógio. 9h32. 2 minutos atrasado, mas não importava. O importante era que o pesadelo estava prestes a acabar. Gente, o Ricardo chegou! Verônica gritou do salão principal, sua voz ecoando de empolgação. Todos se arrumem! É o momento que estávamos esperando! Carla podia imaginar a correria lá fora.
Todos os convidados se posicionando estrategicamente, preparando seus melhores sorrisos, ajustando ternos caros e vestidos de grife. Era patético como aquelas pessoas que há poucos minutos demonstravam crueldade gratuita, agora se transformavam em personagens encantadores para impressionar o homem com quem queriam fazer negócios. Carla, vai buscar mais champanhe Dom Perignon na adega, ordenou Sandra, a coordenadora do catering. O Ricardo gosta de receber o melhor. Claro, Carla respondeu, secando as mãos. Era irônico ir buscar champanhe na própria adega para servir ao próprio marido. Mas seguiu até o subsolo da mansão, onde guardavam mais de 200 garrafas das melhores bebidas do mundo. Enquanto escolhia as garrafas, escutou através do sistema de som ambiente as saudações efusivas no andar de cima. Verônica estava se superando na performance de anfitriã perfeita. Ricardo, querido, como é maravilhoso vê-lo pessoalmente. A voz dela pingava mel falso. Seja muito bem-vindo à nossa pequena reunião. Pequena reunião em uma mansão de 20 milhões com 50 convidados da elite paulistana. Carla balançou a cabeça, pegando as garrafas caras. Em poucos minutos, Verônica descobriria que sua pequena reunião havia se tornado o maior erro de sua carreira. De volta à cozinha, Carla podia ouvir as apresentações acontecendo no salão. Uma após outra, cada pessoa se identificando com seus maiores sucessos empresariais, tentando impressionar Ricardo com números e conquistas. Sou Eduardo Silveira, da construtora Silveira. Faturamos 200 milhões ano passado e estamos expandindo para o Nordeste. Marcos Andrade, investimentos imobiliários. Meu portfólio inclui 15 shopping centers e 30 edifícios comerciais. Patrícia Mendes, hotelaria de luxo. Acabei de inaugurar um resort em Angra que está recebendo celebridades internacionais. Cada apresentação era seguida de aplausos e comentários elogiosos. O mesmo grupo que há meia hora tratava funcionários como objetos, agora se mostrava refinado, educado, digno de confiança. A hipocrisia era nauseante. Que prazer conhecê-los pessoalmente. Carla ouviu a voz familiar de Ricardo. Verônica me falou maravilhas de cada um. Estou muito interessado em conhecer melhor seus projetos. Claro, temos propostas fantásticas para apresentar. Eduardo respondeu entusiasmado. Investimentos que vão revolucionar o mercado paulista. E todos com retorno garantido, Marcos acrescentou. Estamos falando de lucros na casa dos 300%. Carla quase riu alto. Os mesmos homens que zombavam de pessoas humildes agora prometiam lucros impossíveis para atrair dinheiro. A ganância estava escrita na cara de cada um. Que interessante, Ricardo disse. E Carla reconheceu o tom. Era o mesmo que ele usava quando estava analisando negócios duvidosos. E me digam, como vocês tratam os funcionários em suas empresas? Isso é muito importante para mim. Houve uma pausa breve, seguida de risadas nervosas. Ah, tratamos muito bem, Verônica se apressou em responder. Somos conhecidos pela excelência no atendimento, tanto com clientes quanto com colaboradores. Sem dúvida, concordou Patrícia. Acredito firmemente que funcionários felizes produzem mais, por isso invisto tanto no bem-estar da minha equipe. Exato, Eduardo completou. Respeito e dignidade são fundamentais em qualquer negócio sério. Carla teve que se apoiar na bancada da cozinha para não cair. As mesmas pessoas que a forçaram a limpar sapatos, que riram de sua suposta pobreza, que a trataram como sub-humana, agora se apresentavam como patronas exemplares. A cara de pau era impressionante. Que bom ouvir isso, Ricardo disse. Vocês não fazem ideia de como é raro encontrar empresários que realmente se importam com dignidade humana. Sandra, leva essas garrafas para o salão, Carla disse, entregando o champanhe. Eu vou terminar de organizar a cozinha. Na verdade, ela queria ouvir mais algumas mentiras antes da revelação. Queria ter certeza absoluta de que aquelas pessoas eram exatamente o que pareciam. Hipócritas de primeira classe.
Diga-me, Patrícia, a voz de Ricardo chegou clara da sala. Como você lida com funcionários que cometem pequenos erros? Quebram alguma coisa? Chegam atrasados? Oh, com muita paciência e compreensão, Patrícia respondeu prontamente. Erros acontecem. O importante é orientar com carinho, nunca humilhar. Carla cerrou os punhos. 15 minutos antes, a mesma Patrícia a havia forçado a limpar seu sapato como forma de entretenimento. Agora falava sobre nunca humilhar, como se fosse uma santa da empatia. E você, Eduardo, como trata pessoas de classes sociais diferentes? Com total igualdade, Eduardo mentiu descaradamente. Para mim, não existe diferença entre rico e pobre. Todos merecem respeito. Fantástico, Ricardo disse, e Carla podia imaginar o sorriso irônico no rosto dele. É exatamente esse tipo de caráter que procuro em parceiros de negócios. Então podemos contar com sua parceria? Verônica perguntou, mal conseguindo esconder a ansiedade. Bem, Ricardo pausou dramaticamente. Antes de tomar qualquer decisão, gostaria de conhecer uma pessoa muito especial. Alguém cuja opinião é fundamental para mim. Claro, quem? Marcos perguntou. Minha esposa. Ela está aqui na festa, observando vocês há algumas horas. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Carla podia imaginar os olhares confusos sendo trocados, as mentes trabalhando rapidamente para entender onde estava a esposa do homem mais rico da festa. Sua esposa está aqui? Verônica gaguejou. Eu não a vi chegando. Ela chegou antes de mim. Ricardo explicou calmamente, e está muito curiosa para ser apresentada formalmente a todos vocês. Carla respirou fundo, tirou o avental e arrumou o cabelo. Era hora de encerrar a farsa. Carla caminhou lentamente pelo corredor que levava ao salão principal. Cada passo ecoando no mármore italiano que ela havia limpado minutos antes. Podia sentir o coração batendo forte, não de nervosismo, mas de expectativa. 3 horas de humilhação estavam prestes a se transformar na maior lição de vida que aquelas pessoas já receberiam. Carla! A voz de Ricardo cortou através das conversas confusas no salão. Você pode vir aqui, por favor. Quando ela apareceu na entrada do salão, o silêncio foi instantâneo. 50 pares de olhos se voltaram para a mulher que há poucos minutos era apenas uma funcionária invisível lavando pratos. Agora, sem o avental, com postura ereta e olhar confiante, ela parecia diferente. Mas ainda assim, ninguém entendia o que estava acontecendo. Gente, Ricardo disse, caminhando em direção à esposa, com um sorriso que misturava amor e vingança. Quero apresentar vocês à pessoa mais importante da minha vida. Ele estendeu a mão para Carla, que a pegou com elegância. O toque familiar dos dedos dele transmitiu toda a força que ela precisava para o momento final. Esta é Carla, minha esposa. A frase caiu como uma bomba nuclear no salão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rostos empalideceram instantaneamente. Taças de champanhe tremeram nas mãos incrédulas. Patrícia chegou a dar um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Sua esposa? Verônica gaguejou, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Isso mesmo, Ricardo confirmou, passando o braço pela cintura de Carla. Casados há 2 anos, e ela teve uma experiência muito educativa aqui esta noite. Eduardo Silveira estava pálido como um fantasma. Marcos Andrade parecia que ia vomitar. Helena Costa deixou cair a taça no chão. O cristal bacará se estilhaçando em 1000 pedaços. Ironicamente, a mesma taça sobre a qual tinham feito piadas cruéis minutos antes. Mas ela estava... Patrícia tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Lavando pratos? Carla falou pela primeira vez desde a revelação, sua voz clara e poderosa ecoando pelo salão. Limpando o chão? Sendo tratada como um objeto sem dignidade? Cada palavra era como uma punhalada. Os convidados começaram a entender a magnitude do que havia acontecido. Não apenas haviam humilhado uma funcionária qualquer, haviam humilhado a esposa do homem com quem desesperadamente queriam fazer negócios.
Carla sugeriu um teste. Ricardo explicou, sua voz gélida cortando o ar como uma lâmina. Ela queria conhecer o verdadeiro caráter das pessoas com quem eu estava pensando em investir 300 milhões de reais. A cifra ecoou pelo salão como um eco de oportunidades perdidas. 300 milhões de reais que agora pareciam ter evaporado diante dos olhos de todos. E vocês reprovaram. Ricardo continuou, olhando um por um nos olhos de cada convidado. Espetacularmente. Verônica tentou se recuperar, forçando um sorriso desesperado. Ricardo, querido, houve um mal-entendido. Se soubéssemos que ela era sua esposa... Exato. Carla interrompeu, dando um passo à frente. Se soubessem. Mas por que isso deveria importar? Por que alguém merece dignidade apenas se for rica ou casada com um rico? Nós... Verônica estava claramente em pânico, suando apesar do ar-condicionado. Nós a tratamos bem. Não fizemos nada demais. Fizeram nada demais? Carla riu, mas sem humor. Vocês me forçaram a limpar o sapato sujo da Patrícia, como se eu não tivesse nenhuma dignidade. Patrícia fez um som estrangulado, como se estivesse engasgando. Seu rosto estava vermelho de vergonha e terror. Fizeram piadas sobre minha suposta pobreza. Carla continuou, agora caminhando pelo salão, como um promotor apresentando evidências em um tribunal. Disseram que gente como eu deveria agradecer por estar aqui. Riram quando sugeriram que eu trabalhava por comida. Cada acusação era seguida de silêncio mortal. Não havia defesa possível. Todos se lembravam perfeitamente de cada palavra cruel, cada risada maldosa, cada momento de humilhação que haviam infligido. E o pior, Ricardo acrescentou, é que 15 minutos atrás, quando perguntei como vocês tratam funcionários, todos mentiram descaradamente na minha cara. Falaram sobre dignidade humana, Carla disse, parando em frente a Eduardo. Sobre tratar funcionários com respeito, sobre igualdade social. Eduardo não conseguiu nem olhar nos olhos dela. O homem que havia rido de sua suposta pobreza agora estava encolhido como uma criança flagrada, mentindo. Patrícia disse que nunca humilha ninguém. Carla se virou para a mulher do setor hoteleiro. Disse que orienta com carinho. Que belo carinho foi me fazer limpar seu sapato enquanto ria com suas amigas. Patrícia começou a chorar, não de tristeza, mas de desespero. Via sua reputação e seus futuros negócios evaporando diante de seus olhos. Por favor, Verônica implorou, juntando as mãos como em oração. Foi um mal-entendido terrível. Podemos conversar, esclarecer tudo. Conversar? Ricardo riu friamente. Como vocês conversariam se eu fosse apenas um funcionário comum que descobrisse como tratam pessoas humildes? Seriam educados e respeitosos? Ninguém respondeu porque todos sabiam a resposta. Se Ricardo fosse um homem comum, provavelmente seria tratado com o mesmo desprezo que haviam demonstrado por Carla. A máscara caiu, Carla disse, olhando para todos os rostos desesperados ao redor. Vocês mostraram quem realmente são quando pensam que ninguém importante está observando. E agora, Ricardo anunciou, sua voz ecoando com autoridade final. Vocês vão descobrir as consequências de revelar sua verdadeira natureza. O momento da justiça havia chegado, e seria impiedosa como a crueldade que haviam demonstrado. Agora vou explicar exatamente o que vai acontecer com cada um de vocês, Ricardo disse, sua voz cortando o silêncio como uma sentença judicial. E sugiro que prestem muita atenção, porque não vou repetir. 50 pessoas que minutos antes se consideravam os donos do mundo, agora estavam encolhidas como crianças, esperando punição. O poder havia mudado completamente de mãos, e todos sentiam o peso dessa inversão. Primeiro, Eduardo Silveira. Ricardo se dirigiu ao construtor que havia zombado da suposta pobreza de Carla. Nosso contrato de 200 milhões para o complexo comercial em Alphaville está cancelado, oficialmente. Eduardo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. 200 milhões de reais representavam 2 anos de faturamento de sua empresa. Era a diferença entre crescer ou falir.
Mas, Ricardo, Eduardo tentou falar. Não terminei, Ricardo o cortou friamente. Além disso, vou informar todos os bancos com quem trabalho sobre seu caráter. Vamos ver se eles continuam dispostos a financiar projetos de alguém que trata funcionários como se fossem nada. Eduardo sabia que isso significava o fim. Os bancos confiavam na palavra de Ricardo como se fosse ouro. Sem financiamento, sua construtora estava morta. Marcos Andrade, Ricardo continuou, se virando para o investidor imobiliário. Nosso acordo para os 15 shopping centers no interior paulista também está cancelado. 150 milhões a menos no seu portfólio. Marcos tentou manter a compostura, mas sua voz tremeu quando falou. Ricardo, por favor, seja razoável. Foi apenas um mal-entendido. Mal-entendido? Carla se aproximou dele, o mesmo homem que havia dito que ela devia trabalhar por comida. Você riu da minha suposta miséria. Achou divertido imaginar que eu passava fome. Onde está o mal-entendido nisso? Marcos não conseguiu responder. Não havia resposta possível para a crueldade deliberada. E como bônus, Ricardo acrescentou, vou conversar com seus outros investidores. Tenho certeza de que vão adorar saber como você realmente trata pessoas que considera inferiores. Patrícia Mendes estava chorando abertamente agora, sabendo que sua vez estava chegando. A mulher que havia forçado Carla a limpar seu sapato como entretenimento estava prestes a descobrir o verdadeiro preço da humilhação. Patrícia, Ricardo pronunciou o nome como se fosse uma doença. Nosso investimento de 80 milhões na sua rede de hotéis acaba de evaporar. E vou garantir que todos os grupos de turismo de luxo saibam exatamente como você trata funcionários. Não! Patrícia gritou, perdendo completamente a compostura. Meus hotéis vão à falência sem esse investimento. Por favor, eu imploro. Deveria ter pensado nisso antes de me fazer limpar seu sapato, Carla disse calmamente. Antes de rir da minha suposta pobreza como se fosse comédia. Mas agora eu sei quem você é. Patrícia chorou. Se soubesse antes... Exato, Carla cortou. Você só me respeitaria se soubesse quem eu sou. Isso não é respeito, é interesse. Respeito verdadeiro é tratar bem todas as pessoas, independente de quem sejam. Ricardo se virou para Verônica, a organizadora que havia orquestrado toda a humilhação. Ela estava tremendo, sabendo que sua punição seria a pior de todas. Verônica, Ricardo disse, sua voz carregada de desprezo final. Você foi a maestrina dessa sinfonia de crueldade, a líder dessa demonstração de caráter podre. Ricardo, eu apenas... Verônica tentou se defender. Você apenas mostrou ser a pessoa mais cruel de todas. Carla interrompeu. Foi você que me forçou a lavar pratos. Foi você que disse que gente como eu não se mistura com gente como vocês. Sua empresa de eventos está morta, Ricardo declarou. Vou pessoalmente garantir que nenhum empresário sério contrate seus serviços novamente. E conhecendo São Paulo como conheço, isso significa que você está acabada. Verônica caiu de joelhos, literalmente implorando. Por favor, tenho funcionários, tenho família. Não pode destruir minha vida por um erro. Um erro? Carla se abaixou para ficar na altura dos olhos de Verônica. Humilhar pessoas não é erro, é escolha. E escolhas têm consequências. Ricardo olhou para o salão cheio de pessoas desesperadas e fez um anúncio final que ecoaria por toda São Paulo. Quero que todos entendam uma coisa. Sua voz reverberou pela mansão. Dignidade humana não é negociável. Respeito não depende de conta bancária. E caráter não se compra com dinheiro. Vocês tiveram a chance de mostrar quem realmente são, Carla acrescentou, de pé novamente. E mostraram. Agora vivam com as consequências. Mas há uma lição maior aqui, Ricardo continuou, olhando para cada rosto desesperado. Vocês trataram mal alguém que acreditavam ser inferior. Imaginem quantas outras pessoas vocês humilharam ao longo da vida. Quantos funcionários, quantos prestadores de serviço, quantas pessoas simples sofreram com sua arrogância.
O silêncio era sepulcral. Cada pessoa ali estava sendo forçada a confrontar anos de comportamento cruel e elitista. Esta noite termina aqui, Ricardo anunciou. Sugiro que todos saiam da minha propriedade, imediatamente. A debandada foi patética. 50 pessoas que chegaram cheias de arrogância e superioridade agora saíam cabisbaixas, destruídas, sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. Carros de luxo partiram um após outro, levando embora sonhos despedaçados e reputações arruinadas. Quando finalmente ficaram sozinhos, Carla se encostou no ombro de Ricardo. A tensão de 3 horas finalmente saindo de seu corpo. Valeu a pena? Ricardo perguntou, acariciando o cabelo da esposa. Completamente, Carla respondeu. Não apenas salvamos nosso dinheiro de ir para as mãos de pessoas cruéis, como demos uma lição que eles jamais esquecerão. E agora? Ricardo sorriu. Agora vamos encontrar parceiros de verdade. Pessoas que entendem que negócios se fazem com caráter, não com crueldade. 6 meses depois, a história havia se espalhado por toda a elite paulistana como um vírus. A festa da humilhação, como ficou conhecida, se tornou lenda. Empresários começaram a tratar funcionários melhor, não por bondade, mas por medo de que outro teste estivesse acontecendo. Verônica teve que fechar a empresa e trabalhar como organizadora autônoma para eventos pequenos. Eduardo vendeu a construtora por uma fração do valor. Marcos perdeu metade dos investidores. Patrícia viu 3 hotéis indo à falência. Mas a maior vitória de Carla não foi a vingança, foi a mudança. Pessoas começaram a questionar como tratavam quem consideravam inferiores. A dignidade humana, por um breve momento, voltou a ter valor em São Paulo. E na mansão dos Jardins, Ricardo e Carla brindaram não apenas a justiça feita, mas a lição aprendida. Que respeito verdadeiro não conhece classe social e que caráter é a única moeda que realmente vale a pena possuir. Essa história mostrou como a dignidade não pode ser comprada e como a verdadeira riqueza está no caráter. Agora eu quero ouvir você. Já viu alguém ser tratado com desprezo só por parecer inferior? O que faria se estivesse no lugar da Carla? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se essa história tocou você, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a levar mensagens de justiça, superação e esperança para muito mais pessoas. Nos vemos na próxima.